Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dentista Internacional. Olá, meu nome é Daniele Bacelar, eu tô aqui com o Gustavo Bacelar e hoje nós vamos falar sobre o que, Gustavo? Hoje é um assunto muito legal, muito bom, eu estava na expectativa dele. Vamos falar de 5 mitos sobre o reconhecimento específico e 4 verdades também. Perfeito, então vamos lá, tem muita coisa que ronda esse assunto, né, que a gente vê, muitos grupos aí de Facebook, de WhatsApp, que falam muito sobre o que é o reconhecimento específico, como funciona, como deve ser, enfim. E a gente vai esclarecer muita coisa aqui nesse podcast. Vamos para as perguntas mais comuns que rondam aqui esse assunto, mas se você tiver alguma que não estiver nessa lista, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer, vai responder e talvez a gente faça até um vídeo falando sobre isso, sobre esse assunto. Tá bom? Pois é. Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. O primeiro mito. É impossível passar no reconhecimento específico. Gente, não é impossível passar no reconhecimento específico. Tem muita gente que espalha por aí e muitos clientes que chegam até a gente falam assim: ah, porque me disseram que o reconhecimento específico é impossível, então nem quero deitar. Eu, quem te disse? Porque nós temos muitos clientes que passam e passam com notas boas. Outro dia eu fui num grupo de Facebook, não lembro o nome do grupo. É tipo Dentistas em Portugal, alguma coisa assim, não sei se foi esse. Não sei nem se existe. Mas enfim, fui no grupo do Facebook ver, de curiosidade, eu achei ver as atrocidades que estão falando lá. E uma das atrocidades era essa. Ah, é impossível passar no reconhecimento específico. Gente, não é impossível passar no reconhecimento específico. Diziam a mesma coisa para Dani. Quando Dani foi tentar pela primeira vez, pela primeira não, a única vez que ela fez, diziam, ah, você não vai passar, nem tente na Universidade do Porto porque você não vai conseguir, porque ninguém consegue. E ela foi e já orientou dezenas não, centenas de outros também, dentistas. Exatamente, então é totalmente possível. Mas o quê? Você tem que ir com estratégia, tem que ir muito bem preparado, tem que saber o que é que te espera. Então, se você for sem preparo nenhum, simplesmente desbravando aí oceanos, tipo os portugueses, quando estavam explorando aí os territórios que existiam, não, você vai ter problemas aí no meio do caminho. Quando a gente fala do reconhecimento específico, a gente fala de uma estratégia muito bem direcionada. A estimativa que a gente tem de aprovação para quem tenta assim, sem orientação nenhuma, nada, é menor que 10%. Sabe? Aí realmente fica difícil passar no reconhecimento específico. Não tem preparação nenhuma, não está tendo ideia nenhuma de como é que se faz isso. E aí fica difícil, porque eles fazem a prova para perder. Mas não é por isso que vai todo mundo perder. Inclusive já teve um tempo, acho que foram uns 2 anos pelo menos aí, que a taxa de aprovação dos dentistas que passavam pela nossa empresa era de 100%. Exatamente. 100% dos dentistas que fizeram reconhecimento específico passavam. Foi lá em 2022 e 2023, acho, alguma coisa assim. Mas a nossa taxa é acima disso, ou acima disso não, é muito acima dos 10%. Fica em torno de 60% a 70% de aprovação. Exatamente. Então, tem que se saber como se posicionar nesse processo, como estudar, o que estudar, a forma que estudar. Foi justamente por isso que criou o oráculo, né? Gustavo criou o oráculo aqui, que é algo incrível que vai acontecer na próxima semana, não A é? gente tá dando spoiler. Tô dando spoiler porque é uma coisa incrível que ele desenvolveu com a equipe de inteligência aqui. Foi maravilhoso. Acho que isso vai ajudar muitas pessoas que querem tentar um reconhecimento específico. No próximo sábado, fazer um evento ao vivo para apresentar o oráculo. Vai ter muitas dicas sobre a prova do reconhecimento específico. Vocês vão ver como é que isso foi desenvolvido, vão ver como é que vocês podem adquirir o oráculo e o que é que ele pode fazer por vocês. Vocês vão ver tudo isso porque foi uma análise minuciosa da prova do reconhecimento específico. Eu fiz uma engenharia reversa dela. A gente consegue gerar provas, consegue gerar simulados, como se fosse a própria banca fazendo. Vocês vão saber quais são os 40% assuntos que caem sempre na prova, vão ver
várias coisas do tipo. Quais são as pegadinhas que fazem, tem muita coisa legal. Vou apresentar tudo isso no sábado. Sábado, no dia 12, 21. Exatamente. Então, e tá incrível. Eu dei uma olhadinha, ele me mostrou assim por cima para também ser uma surpresa para mim e tá incrível. Tudo que ele me mostrou tá perfeito. Então vamos lá voltar para os nossos mitos, não é? Vamos lá. Então, passar na prova não é impossível, tá? Pelo contrário, a maioria dos dentistas que está com a gente passa. 60%, 70% passam. Até porque a gente tem várias estratégias, como recurso e tudo, que a gente acaba ajudando eles a passarem. Vamos lá, próximo mito. É preciso voltar para a faculdade. Esse daí é clássico. Esse é, porque eu vou fazer o reconhecimento específico e eu vou ter que cursar algumas disciplinas. Quem te falou isso? As universidades. Gente, primeiro, as únicas universidades que podem fazer o reconhecimento específico são as credenciadas nas DGS, ou seja, as públicas. Nesse momento, nesse tipo de processo de validação de diploma, você não cursa um único dia. E isso é que torna o processo tão atrativo. Porque independente do país que você mora, você pode continuar trabalhando enquanto o processo corre. Então, isso é maravilhoso para quem ainda não imigrou, porque só os custos de imigração, né, que são muito elevados, porque a gente aqui não está falando só de uma viagem muito tranquila entre duas cidades. A gente está falando uma viagem entre países e que não só você tem passagens aéreas e tal, mas você também tem os custos de arrendamento, de locomoção, de se manter. Então, é um processo que é muito bom para quem justamente tem a sua vida ativa na profissão no país onde reside. Pois é, e essa história de que é preciso voltar para a faculdade é uma loucura, porque eu vejo muita gente falar assim, é porque eu fiz o reconhecimento específico, mas o resultado foi que tenho que complementar matérias. Na verdade, você não fez o reconhecimento específico, você fez alguma outra coisa, mas não é reconhecimento específico. E se foi o reconhecimento específico, assim, pode ter sido reprovado e aí realmente tem que ser outro processo. Sabe o que acontecia? Antigamente, o nome do processo de reconhecimento específico era equivalência em medicina dentária. E aí tem também uma faculdade em Portugal que tem um processo com esse nome, equivalência em medicina dentária. E aí as pessoas começaram a trocar as coisas, tipo, eu vou fazer equivalência em medicina dentária. E quando o nome reconhecimento específico foi formalizado, esse pensamento continuou. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é você voltar para a faculdade, outra coisa é você fazer o reconhecimento específico. São processos completamente distintos. Pois é, então, reconhecimento específico não requer que você volte para a faculdade, tá? Cabe esse mito. Vamos derrubar ele. Mais um. Ter a cidadania europeia facilita a validação do diploma. É como se ter nacionalidade europeia fosse abrir as portas. Vem aqui, é mais fácil. A nacionalidade europeia, ela vai tornar a sua vida mais fácil em que sentido? Sentido de questões de imigração. Então aí você não vai precisar contactar a AIMA para nada. Você simplesmente pode se instalar em Portugal sem problema nenhum. Então você não tem essa burocracia para morar, para visto, nada disso. Mas para validação de diploma, isso não implica de uma forma direta. Você tem processos, sim, são destinados para isso, mas para o reconhecimento específico é independente da nacionalidade, tá? E você precisa só, para o reconhecimento específico, é ter um diploma extracomunitário com os pré-requisitos aí que eles exigem. Extracomunitária fora da comunidade europeia. Vamos lá. Boa, boa. O que mais? Vai ter mais. Você botou mais um? Botei mais um. Então não vão ser 5, vão ser 6 mitos. Você precisa de 5.000 horas para fazer o reconhecimento específico. Isso daí também é muito comum. Gente, isso daqui é uma das coisas mais comuns. Dani, eu não tenho 5.000 horas. Sim, não tem problema. O cliente que eu aprovei não. O cliente que passou no reconhecimento específico e tinha menor carga horária foi de 4.000 horas. Então, isso não interessa muito, porque o reconhecimento específico ele não está vinculado diretamente à sua carga horária. Por que não está vinculado diretamente à sua carga horária? Ele quer saber outras questões, como
Seu curso foi de 5 anos oficiais e você cursou em 5 anos oficiais? Ou nesses 5 anos oficiais? É isso que ele quer saber. Porque a quantidade de horas, ela varia muito de instituição para instituição. Tem instituições que colocam lá na carga horária dela, inclusive os trabalhos que os alunos vão fazer extra faculdade e o estudo que ele necessita para aquelas disciplinas. E tem outras que não contabilizam isso, só o acadêmico mesmo, que o aluno está dentro da universidade. Então, isso varia muito, tá? Cada universidade tem o seu critério. Então, não se fixe em carga horária, não, tá bom? É engraçado. Fixe em anos. É engraçado que chega muita gente até na assessoria que vem de outras empresas, vem de uma consultoria genérica aí dessas, que não tem especialização em medicina dentária, que não conhece o processo, e a pessoa vem desiludida achando que não pode fazer o reconhecimento específico, porque não tem as tais 5.000 horas. E aí quando chega aqui descobre que pode fazer, e aí fica feliz, sabe? Eu acho terrível isso quando, assim, por um lado é bom que a pessoa descobre isso, mas é terrível que muita gente talvez esteja abrindo mão de fazer o reconhecimento específico quando poderia, por vários motivos, como, por exemplo, achando que a prova é impossível, ou então, nesse caso, de que precisa de 5.000 horas, porque alguém disse que precisava, pode ser em grupo de Facebook, pode ser um consultor genérico que não sabe, e acha que realmente precisa das 5.000 horas e a pessoa acaba indo por um outro caminho que ela não precisaria necessariamente trilhar, sabe? Isso é importante, a gente quebrar esse mito, e por isso eu peço para vocês até que compartilhem esse vídeo para ajudar essas pessoas todas a quebrarem esses mitos. É muito importante. Isso que você falou é muito importante. Então vamos para o próximo mito, que ele também é muito comum. Bora. Esse daqui é. O mito é o seguinte: é preciso ter mestrado para poder fazer o reconhecimento específico. Isso dá uma certa confusão, porque quando você solicita o reconhecimento específico, você solicita o reconhecimento específico para o grau de mestre, justamente para você poder clinicar em Portugal. E aí muitas pessoas ficam achando assim, mas eu preciso realmente de mestrado para isso? Ou então fala, mas eu preciso de mestrado para poder dar esse passo. Não, você não precisa. Você precisa cumprir os critérios, os requisitos básicos do reconhecimento específico. Se você cumprir aquilo dali, você está dentro, tá? Então, 5.000, 5.000, olha, tá vendo aí? 5 anos. 5.000. 5 anos oficiais de graduação, cursados também no mínimo em 5 anos. É a partir daí que você vê se está apto ou não para o reconhecimento específico. Só isso, gente. Não precisa de mestrado. Reconhecimento de mestrado é outra etapa, outro momento, tá? Distinto disso. Vamos lá. Esse é o último mito. Depois de passar na prova, o TCC é a parte mais fácil. Essa daí é uma coisa que as pessoas geralmente se equivocam, gente, de uma forma incrível. O reconhecimento específico ele é dividido em 3 etapas e essas 3 etapas elas são muito rigorosas. Então, a primeira é a avaliação da documentação, a segunda é a prova teórica e a terceira é o TCC. E ele vai ser analisado de forma minuciosa. Então, não ache que, tipo, eu fiz um TCC na minha graduação, vou apresentar ele de qualquer jeito. Não. Se foi há muito tempo, eles vão pedir atualização. Se tiver alguma coisa escrita de uma forma equivocada, errada, ou então que não siga os padrões das universidades portuguesas. E aqui eu chamo um especialista nisso. Olha, Gustavo. Gustavo sabe como ninguém, como as universidades portuguesas elas são criteriosas quanto à defesa pública do TCC. Fala aí, Gustavo, um bocadinho. Pois é, eu fiz mestrado, fiz doutoramento, participei de banca de mestrado na Universidade do Porto e sei como é que funciona isso. E realmente são criteriosos. Não adianta você achar, passei na prova que é mais difícil. Eu acho engraçado que tem muita gente que diz, eu vou fazer a prova, vou validar pela prova. Não é só a prova, é reconhecimento específico. Porque tem gente que pensa assim, acha, se eu passar na prova, acabou, tô pronto, tô com diploma. Não é bem assim. Você precisa ter a noção de que tem outra etapa ainda. Para se concentrar e focar nela. Por quê? Muita gente tem essa ideia porque a prova é mais difícil, a coisa
é um filtro muito grande. É o primeiro grande filtro que tem. Claro que a documentação também faz um filtro. Muita gente fica emperrada na documentação. Mas quando está com a gente aqui, todo mundo passa na documentação, não tem problema nenhum. Mas quando chega na prova, você tem que estudar, não depende da gente, depende de você estudar. Do comprometimento. Do comprometimento, exatamente. Um oráculo vai melhorar muito a sua forma de estudar. Absurdamente. Mas, mesmo assim, é preciso ter o comprometimento para estudar. E isso depende mais de você. E aí acaba que acontece. Quem está sozinho ou quem está com assessoria qualquer uma das formas, tem gente que perde. E só que depois você tem a prova, ou depois da prova você tem o TCC. E quando faz o TCC, você precisa se comprometer tanto quanto a prova. É importante isso. São etapas diferentes, mas o comprometimento tem que ser o mesmo para poder ser aprovado. Porque está quase. Não adianta nadar e morrer na praia. Se eu não me engano, foi em 2024, no ano da Karen, teve umas boas pessoas que perderam que não estavam com a gente. A Karen contou pra gente, se eu não me engano. Teve gente que perdeu na parte do TCC. Porque não foi preparado. Exato. E assim, a banca, ela não fica feliz em reprovar, não, gente. Não fica. A banca, ela quer estar ali e quer aprender. Então, é muito importante que você também faça isso. Faça o melhor que pode. Então, muita gente chega com o TCC dizendo assim, Dani, eu já fiz o meu TCC, olha aí. Quando eu olho, poxa, você precisa corrigir um monte de coisa aqui. E aí, nossa equipe manda, quem está aqui com a gente, fazendo justamente essa parte do TCC, a gente manda todo um relatório dizendo tudo o que pode mudar. E isso é muito importante, porque a banca ela vai querer parar para escutar um trabalho que seja digno dela parar para ouvir. Imagine só, 3 pessoas que são importantes dentro da Universidade Portuguesa vão parar para te escutar. Então, elas querem que você traga um bom trabalho, elas não querem um trabalho medíocre. E é uma grande oportunidade também de fazer networking. Isso. Porque, imagina, você está chegando num lugar que você não conhece ninguém, e essa é uma grande oportunidade de networking. Portugueses adoram fazer networking. Inclusive, Dani conseguiu uma oportunidade de fazer pesquisa na Universidade do Porto, no TCC, na apresentação do TCC. No dia da apresentação do TCC. Exato. E depois ela, inclusive, foi até laboratório e tudo, visitou, teve convite para integrar a equipe de pesquisa e tudo. Ou seja, é uma grande oportunidade. Usa a seu favor. Exatamente. É fantástico isso. Gente, esses são os maiores mitos que a gente vê dentro do reconhecimento específico. E a gente vai falar alguns pontos importantes, tipo, resumindo mais ou menos, o que aqui, porque o reconhecimento específico é tão atrativo, apesar desses mitos todos, né? Porque ronda esse mito todo sobre reconhecimento específico, muita coisa negativa, mas o reconhecimento específico, como a gente já falou, é um dos processos mais rápidos e baratos de Portugal. Tudo bem que desde o momento, não é entenda, e rápido não é instantâneo, né? Porque a pessoa quer submeter já tem o diploma dela. Não é assim que funciona. Seria ótimo se fosse assim. Vai demorar mais ou menos 1 ano e meio, tá? Desde o momento que você inicia a verificação da sua documentação, que é justamente quando você paga a taxa de candidatura do processo, até sua defesa pública do TCC, pode durar aí 1 ano e meio se a gente não tiver intercorrência. Pode ser mais cedo, porque senão o povo pode se assustar. Não precisa ser necessariamente 1 ano e meio. Mas você pode conseguir em menos tempo que isso. Ela extrapolou aí, 1 ano e meio. Isso, eu extrapolei por quê? Porque depende do momento que você for se inscrever. Vamos supor que você se inscreva em agosto. A prova só vai acontecer em março. Então, até lá vai demorar um bocadinho de tempo até você fazer, então, para também não ficar naquela tensão. Porque a gente não sabe ainda se vai ser. A gente não sabe ainda se realmente bateu o martelo ou não para março. Então, vamos lá. Isso quando a gente compara, quando a gente fala assim, um processo mais barato e mais rápido, quando a gente compara a você voltar para a universidade. E aí você vai ter que, dentro da universidade, além de ficar uns 2 anos dentro da própria universidade estudando, você ainda vai ter muitas taxas para pagar. Então, o valor do reconhecimento específico,
ele é muito inferior a qualquer outro valor que você vai pagar dentro de uma universidade cursando novamente. E é por isso que é interessante você conhecer pessoas com um perfil que pode concorrer para um reconhecimento específico, compartilhar esse vídeo com ela para ela não gastar dinheiro à toa. Pois é. Então, essa é a primeira verdade sobre o reconhecimento específico. A gente tem mais outras 3 verdades para a gente abordar neste episódio. A segunda verdade sobre o reconhecimento específico é o quê? A prova teórica é difícil e exige estratégia. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Por quê? Na prova você vai encontrar 2 blocos de prova, um de 120 e um de 80 questões. Teoricamente, cada questão você tem 1 minuto para fazer. Significa que você vai ter uns 200 minutos totais para fazer. Cada prova tem seu peso, tem sua estratégia. E aí foi a partir disso, desse estudo, desse problema que a gente via, que vocês que estão aptos para o reconhecimento específico passavam, e Gustavo falou assim, não, deve existir alguma coisa que a gente possa fazer. E aí ele sentou e investigou desde janeiro, né? Tá fazendo isso. De uma forma minuciosa, catalogou tudo, viu tudo. Foi um trabalho incrível que eles fizeram e eles disseram, não, olha, existe uma estratégia. Eles chamam que é o DNA, não é isso? É o DNA da prova. Tem um mapa da prova. Tem um raio-x da prova. Sabe de tudo agora. Você não tem ideia. Eu vou dar até um spoiler aqui. Ó, a prova são 200 questões, né? São 2 provas, na verdade. 120, 80, 200 questões. 200 minutos para fazer. Ou seja, 1 minuto por questão. A primeira prova, 120, a média de tempo necessária para responder é 1 minuto mesmo, tá? De acordo com o nível de dificuldade das questões. Na prova 2, a média de tempo necessária para responder é 1 minuto e meio a 2. Ou seja, a prova 2 é muito mais complicada. E eu vou ensinar você o que, é que você precisa fazer para virar esse jogo. Muito bom. Muito bom, então. Isso é estratégia. É você saber justamente onde você vai colocar suas energias. E assim, passar na prova do reconhecimento específico não é uma coisa tipo de outro mundo. Você só precisa acertar 50% da prova. E aqui tem uma pergunta muito comum que fazem. Dani, uma falsa anula uma verdadeira? Uma errada é uma anula? Não. Se você acerta 10 e erra 10, você continua acertando 10, tá? Então, um não anula o outro, não. Então, você tem que acertar só 50% da prova, ou seja, 100 questões que você precisa. Acaba não sendo muito, mas o que trava as pessoas? Nervosismo, estratégia. E aí vem um oráculo justamente para te ajudar toda nessa parte e abrir esse leque. Vocês vão ver, quem participar do oráculo vai ver tudo de uma forma muito mais clara. Vamos lá para outra verdade. Você precisa ter 5 anos de formação. É verdade. Muita gente procura falando assim, porque eu tenho 4 anos e meio de formação, mas é período em tal integral. Faculdade. Ou então é período integral. Não existe isso, sabe? Por melhor que seja a faculdade que você fez, não vai ter vantagem nenhuma em relação a nenhuma outra. Porque tem que ter 5 anos de formação. Não interessa se foi período integral, se não foi, se tem 5.000 horas, se não tem, tem que ter 5 anos de formação. Então, isso é muito importante. Esse é um critério muito importante. É importante mesmo, tanto que as pessoas vêm e falam justamente isso. Mas eu me formei em tal universidade. Aí eu, sim, mas você tem 4 anos de formação. Você não está apto para o reconhecimento específico. Por quê? O primeiro filtro do reconhecimento específico é o quê? 5 anos oficiais de formação. Né? Não são 5 anos que você cursou na universidade, que são coisas diferentes. Você pode pegar uma faculdade de 4 anos e cursar em 5 anos, tá tudo bem. Mas o seu tempo oficial é de 4 anos, então são coisas distintas, né, Gustavo? É isso aí. Vamos lá. A última verdade. A defesa do TCC, ela exige planejamento. A gente até já falou um bocadinho disso. A gente já falou um bocadinho sobre isso. Sobre o TCC e exige planejamento, sim. Então, existe uma estrutura, formatação, clareza, que é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm um bocadinho de dificuldade. Uma metodologia muito bem estruturada. E tudo isso você vai encontrar. A gente te ajuda aqui dentro do Dentista Internacional fazendo isso.
E também a própria faculdade que você selecionou, ela envia o que é que ela espera em termos de formatação e de organização do seu trabalho. Inclusive, na assessoria tem o protocolo de defesa, não só na assessoria, o dentista nacional tem um protocolo de defesa blindada. Quem está na assessoria tem isso já incluído, mas os outros também podem adquirir por fora, mesmo fora da assessoria. O protocolo de defesa blindada vai orientar essa parte, como é que você pode construir o TCC usando TCC prévio ou algum outro artigo, algum outro trabalho que você tenha da especialização, alguma coisa do tipo. Tem como fazer isso e aqui na Dentista Nacional você recebe essa orientação de como é que se faz. É muito interessante porque é muito importante, porque essa é a última fase. É como eu falei antes, não adianta você passar pela prova, que é a coisa mais temida, e depois morrer na praia, porque relaxou demais e tudo. Aproveita, essa é a sua chance. Você passou na prova, maravilha, vai e finaliza agora com chave de ouro. Isso mesmo. E uma das coisas muito importantes aqui no TCC é o seguinte: as universidades portuguesas não estão mais aceitando caso clínico, relato de caso, tá? Então aí a gente tem que se adaptar a isso. Já faz um tempinho que eles reestruturaram isso, mais ou menos um ano e meio por aí que eles reestruturaram. Então é muito importante você ficar ligado nessa parte. Mas uma coisa muito importante que a gente sempre fala: cada fase deve ser vivida de forma plena. Então, tá na fase da documentação? Não se preocupa com o TCC. Primeiro vai para a fase de documentação. Tá na fase da prova? Não se preocupa com o TCC, não. Vai para a prova e só depois disso você vai para o TCC, porque senão você acaba não focando em nada. Exatamente. E chegamos ao fim agora deste episódio, onde a gente viu 6 mitos sobre o reconhecimento específico, que a gente derrubou aqui os 6. E quantas verdades? 4 verdades. E 4 verdades, muitas dicas aí no meio do caminho. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai amar depois responder a essas perguntas. E não se esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar cada vez mais nosso conteúdo. E compartilha este vídeo com outras pessoas que você conhece. Compartilha nos grupos de Facebook, pelo amor de Deus, para ver se acaba com esses boatos horrorosos que tem em grupo de Facebook. A gente descobriu isso logo no início, a gente saiu de tudo disso. Porque é um monte de baboseira, tá? Você não consegue filtrar o que tem de válido lá, tem de verdade, em meio a tanta baboseira que aparece. Mas é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês nesse segundo episódio de 2026. Da segunda temporada. Segundo episódio da segunda temporada. Segundo episódio da segunda temporada de 2026. Então, vamos aguardar para na próxima semana a gente traz mais coisas, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.